Estou recebendo aqui nos estúdios o Genilson Diniz. Ele é mestre em horticultura tropical, é engenheiro agrônomo, licenciatura em ciências biológicas. O currículo do cara é extenso, viu? Especialista em ensino de biologia, especialista em gestão em agronegócios, especialista em perícia, auditoria e análise ambiental, aperfeiçoamento em biologia celular, em tutoria EAD e também segurança do trabalho e gestão de pessoas. O Genilson Diniz, ele desenvolveu um trabalho, que foi publicado inclusive em revistas brasileiras e internacionais, chamada Maracujazeiro Amarelo, irrigado com águas salinas e adubação silicatada, Esse trabalho ele foi publicado em 2 revistas brasileiras. A Revista Brasileira de Engenharia Agrícola, Revista Caatinga, e uma revista internacional, Comunicata Horticultural Jornal. Mas ele está aqui nos estúdios e vai trazer aí mais detalhes sobre essa pesquisa, que inclusive tem como objetivo contribuir para a produção agrícola dos agricultores familiares utilizando águas salinas. Então eu acredito que nesse momento muitos agricultores familiares estão nos ouvindo aqui através do nosso Panorama 95 e nós convidamos o Genilson, aceitou aqui o nosso convite para falar sobre esse trabalho que ele realizou, trabalho acadêmico, e que foi publicado em várias revistas brasileiras e internacional. Genilson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Primeiramente, agradecer o convite do Marcos Dantas em participar do programa e contribuir para o avanço da agricultura familiar, principalmente em nossa cidade. Que é um segmento que cresce bastante, né? Isso, Marcos. A agricultura familiar ela vem crescendo em vários estados. E no Rio Grande do Norte, na cidade de Caicó, não é diferente. De antemão, eu quero já parabenizar o nosso prefeito, Dr. Tadeu, e o secretário Lucas Dutra. Em pouco tempo de gestão, eles já estão dando prioridade à agricultura familiar. Então, é necessário que se faça essa prioridade, porque sabemos que vários agricultores da nossa cidade sobrevivem da agricultura familiar. E muitas vezes a agricultura familiar é esquecida. Então, essa pesquisa que eu desenvolvi, ela foi para contribuir para o avanço, principalmente em nossa cidade. Então, eu utilizei fatores que pudessem contribuir para que o agricultor sobreviva da agricultura familiar. Então, para começar, o que é que significa água salina? Marcos, é sempre um questionamento que se faz quando utiliza esse termo, água salina. Muitas pessoas pensam que é água do mar. Inclusive eu pensava que era água do mar. Isso, então é uma temática que precisa ser esclarecida. Então, água salina, quando eu falo água salina, que utilizamos, seria água de poços artesianos. Então, são águas que contêm os teores de sais elevados. Então, o que foi o nosso objetivo da pesquisa? Utilizar essas águas de poços. Sabemos que nossa região apresenta um grande índice de perfuração de poços, Muitos agricultores sobrevivem dessa água de poços e muitas vezes elas não são utilizadas, porque eles não têm informações de como utilizar, a qual cultura utilizar. Então, nada mais... essa água salina é uma água de poço artesiano que apresenta uma grande quantidade de sais em sua constituição. Agora, toda água de poço ela é salina, ela tem salinidade? A grande maioria sim, Marcos. A região a qual eu estava situada, fazendo o mestrado, ela apresentava poços com diferentes condutividades elétricas de água, que a gente fala. Na Paraíba, mais ou menos, é cerca de 1,8, 2, 1,3, varia muito. Então, é necessário que se faça uma avaliação da água antes de se utilizar para fins agrícolas. Porque ela tanto pode ser benéfica como também trazer prejuízo, não é isso? Isso. É um dos principais entraves do processo de expansão de atividade agrícola no Brasil e no mundo, é a questão da salinidade. Se formos aqui próximo a Pombal, Sousa, nas Várzeas de Sousa, como é conhecido, lá tem diferentes áreas que estão desativadas, porque os produtores utilizavam essa água com fins agrícolas, mas não faziam uma drenagem do solo. E o que aconteceu lá foi acumulando os sais dessa água e as áreas ficaram inativas para a agricultura. Então, existem várias áreas lá que estão desativadas.
para fins agrícolas devido a essa condição de salinidade dessas áreas. E para recuperar, Marcos, é muito difícil e também gera um custo muito elevado. Então, muitos produtores, eles abandonam as áreas e compram outras, por exemplo. Então, a gente percebe que é um problema. Pode ser uma solução para o agricultor, mas também, se for utilizado de forma inadequada, ele vira um grande problema para a agricultura. Agora, por que você escolheu o pé de maracujá? Marcos, escolhi o maracujazeiro, o amarelo, né, que a gente encontra na feira, aquele que tem uma tonalidade bem expressa, porque é uma cultura que envolve o agricultor familiar. É uma cultura que precisa de muita gente para realizar o trabalho, é um trabalho manual, e o agricultor pode envolver a sua própria família, sem precisar fazer contratações. Então, eu escolhi essa cultura por ser uma cultura forte na região a qual eu estava situada, e também por ser uma cultura que pode expandir a agricultura familiar, envolvendo os próprios familiares. A salinidade, ela pode ser um problema também na produção agrícola em nossa região do Seridó ou não? Sim. Quando utilizamos águas de poços artesianos, de forma inadequada, ela pode chegar ao ponto dessas áreas ficarem desativadas a fins agrícolas. Por isso, Marcos, é importante que quando o produtor ele tem uma água em sua propriedade, ele faça uma avaliação da água e procure um profissional para que ele possa orientar como ele pode utilizar aquela água, se faz necessário ele fazer uma mistura daquela água de poço com uma água de melhor qualidade, de um rio, de um açude, para que ela possa diminuir essa quantidade de sais e ele possa utilizar com a finalidade agrícola. Então, esse estudo foi para isso. Muitos produtores têm água de poços em sua propriedade e tem uma água de melhor qualidade, que é uma água de um açude, que tem uma quantidade de sais menor. Então, ele pode fazer a mistura dessas águas e torná-la com finalidade agrícola, certo? E nessa pesquisa também tem um dado bastante interessante. Eu fiz ela em 2 fases, na produção de mudas do maracujá e fiz ela na fase de produção da própria cultura. Então a gente percebe que na produção de mudas, eu utilizando uma água de 3,1 decissimes, que é uma água extremamente salobra, a planta consegue ter um desenvolvimento satisfatório. Diferente na fase de produção, que a gente só conseguiu até 1,1 decissimes. Certo? Então, no caso, para quem está nos ouvindo, por exemplo, ele tem o seu poço artesiano, né, e quer produzir mudas de maracujá, não tem nenhum problema usar a água do jeito que ele está. Não. Para a produção de mudas, não. Ele pode produzir a sua muda com condutividade elétrica até de 3,1 decissimes. Agora, pois não. Ele consegue produzir uma muda boa para ele colocar no campo. A partir do momento que ele coloca essa muda no campo, ele vai ter que mudar a água dele. Misturando com uma água mais saudável. Misturando com a água que tem a presença de sais menor. Sei. Para que ele possa ter uma produtividade. Porque se ele utilizar essa mesma água, ele não vai conseguir produzir. Agora, e quem não tem, por exemplo, essa segunda opção de água? Só tem realmente a água do poço? Para quem só tem essa água do poço, Marcos, existem algumas culturas que são adaptadas a essa condição de salinidade. O que não é o maracujá? Nas culturas, Marcos, existe uma salinidade limiar. Essa salinidade limiar significa até que ponto a planta consegue produzir com aquela quantidade de sal da água. O maracujá, ele consegue até 1,3, mais ou menos 1,1, 1,3. Mas existem culturas altamente tolerantes, que são o coqueiro, o algodão. Então, nas Vargens de Souza, por exemplo, eles cultivavam coco, uma cultura tolerante a essa condição de salinidade. Então, o produtor ele precisa adaptar a cultura de acordo com a água que ele tem disponível. O coqueiro ele consegue sobreviver com a água do poço? Ele consegue até determinada quantidade de sais, né? Não é que toda a água de poço ele vai conseguir produzir. Mas ele é resistente, ele é tolerante a essa condição adversa de salinidade. Da mesma forma, o algodão. O algodão é uma das culturas mais tolerantes a essa condição de salinidade. Então, eu fiz trabalhos também, participei de trabalhos com a cultura do algodão e lembrei da nossa região. Se formos voltar ao tempo, a Caicó ele era um dos principais produtores de algodão. Então, um estudo que se faz necessário com essa quantidade de sais nessa água.
que os produtores da agricultura familiar podem voltar a cultivar o algodão, certo? Com essa água que ele tem nos seus poços. Porque um dos principais entraves para a produção agrícola é a questão da água, em termos quantitativos e em termos qualitativos. Muitos produtores têm água em grande quantidade, mas não têm qualidade. E outros têm em qualidade e não têm quantidade. E sabemos que a atividade agrícola ela requer muito a utilização de água, né? Porque a planta ela sobrevive de água e adubo. Quem tem essas mesmas constatações, elas servem também para quem tem, por exemplo, poço artesiano na área urbana, dentro de sua casa, e de repente quer cultivar, por exemplo, o maracujá no seu quintal, também serve? Isso, Marcos. Mas para isso é necessário que o produtor, a pessoa, ela faça uma análise da água, porque a condutividade elétrica dos poços, elas variam muito. Até no mesmo terreno, no mesmo hectare, ela pode variar. Então, você pode ter um terreno que tem uma condutividade elétrica de 1,1 e vizinho a ele pode ter uma condutividade elétrica de 2, 3. Então, é necessário que se faça uma análise dessa água. Quem é o profissional que faz a análise da água? Marcos, aqui nem nossa cidade, eu não sei como está funcionando essa questão, mas é bem simples. Você coleta uma análise dessa água, né? E coloca num aparelho chamado condutivímetro, e aí ele faz a medição dessa condutividade elétrica. Então é um processo bem simples que qualquer profissional que trabalha em alguma entidade do ramo agrícola, ele pode fazer. E é esse índice que vai dizer para que aquela água serve, né? Para que cultura ela serve. A partir desse índice, Marcos, o produtor, ou o agrônomo, ou o técnico que esteja em qualquer função, por exemplo, da Prefeitura de Caicó, ele pode recomendar a cultura que o produtor vai utilizar, certo? Mas é necessário que se faça análise dessa água, porque sem a análise ele não sabe recomendar a cultura. Há quanto tempo se trabalha com águas salinas para o uso na agricultura? Marcos, eu venho trabalhando com essa questão de águas salinas há quase 6 anos, né? 5 anos e pouco, vai fazer 6 anos agora. Então, já trabalhei com diversas culturas, já trabalhei com maracujá, com caju, com melão, com feijão, com algodão, com melancia. Então foi diversas culturas que eu venho trabalhando com esse objetivo de utilizar água salina para fins agrícolas, mas desde que o produtor ele procure se adaptar à água que ele tem com a cultura. Então eu encontro muitos produtores que querem cultivar feijão, mas a sua água não é propícia para ele cultivar feijão. Interessante isso, né? Por isso que muitas vezes não dá certo, né? Isso. Então muitas vezes é um entrave para a expansão da atividade agrícola familiar, porque o produtor, através de outras gerações, o avô dele só cultivava feijão e milho, então ele quer cultivar feijão e milho. Mas a água que ele tem disponível e o solo, por exemplo, não se faz necessário para cultivar essa cultura, mas ele quer porque quer cultivar. E muitas vezes ele acaba tendo um entrave agrícola ali e acaba abandonando a agricultura familiar, certo? Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Rui Evandro, parabenizar aqui o nosso cientista e perguntar se ele sabe de um trabalho de um professor da UFESA, salvo engano, doutor Francimar, que feito essa técnica com o melão. Gostaria de saber se realmente essa técnica com o melão ela vem sendo utilizada e se dá certo. Inclusive, Marcos, eu participei de um projeto, né, que foi tema também de dissertação e parte de um doutorado lá em Pombal, que foi com a cultura do melão. O melão amarelo, aquele que a gente encontra na feira. Então a gente utilizou também águas salinas e lá a gente conseguiu conduzir em uma estufa. Para você ver como o avanço da ciência está muito grande. A gente conseguiu produzir melão em uma estufa utilizando água salina. Então o produtor ele não precisaria nem de um hectare, de uma área muito ampla. A gente cultivou melão em uma estufa e conseguimos resultados satisfatórios de produção, em termos de produção e qualidade do melão. Que a gente analisou também o teor de açúcar do melão e a gente viu que quando aumentava um pouco a salinidade, a salinidade transformava em mais açúcar para o melão, até determinado nível, certo? Então foi benéfico em determinado nível para o melão a salinidade. Você traz uma experiência, teve equivocado, me corrija, muito da Paraíba, né? Mas trazendo aqui para o Seridó Potiguar, que talvez seja a mesma realidade, não sei, mas quais são as principais
culturas que dá mais certo com essa questão da água salina aqui no Seridó, por exemplo? Marcos, primeiramente a gente deve fazer a análise da água, né? A partir dessa análise da água, qualquer cultura dá certo em nossa região. É uma região que não diferencia muito da região da Paraíba. Então, meus estudos foram voltados mais para culturas da Paraíba porque eu estava inserida lá. Mas essas culturas elas podem ser alocadas para a nossa região, tranquilamente. Uma cultura como feijão, como o caju, o melão. Então, a gente consegue produzir aqui. O algodão, que a gente já foi grande produtor de algodão. Então, a cultura altamente tolerante a essa condição de estresse salino. Então, a gente pode utilizar uma água de um poço para cultivar algodão e a gente expandir a atividade agrícola em nossa região. Então, o que vai falar sobre a cultura é a qualidade da sua água. Se você não tem uma qualidade de água boa, você não vai produzir as principais fruteiras, vamos dizer assim, que tem uma salinidade limiar baixa. Que a salinidade limiar até que ponto a planta consegue tolerar aquele nível de salino. Então, o primeiro passo é conhecer a qualidade de sua água. Isso. Para depois você começar a escolher o que plantar. É muito importante que se faça isso. E o produtor, em nossa região, em outras regiões, ele faz o contrário. Ele escolhe o que vai cultivar, o que ele acha bom, o que ele acha que vende mais, e não procura saber sobre a condição do seu solo. É uma condição que a gente precisa saber. Como é que está aquele solo, se aquele solo é bom, se precisa de uma adubação. A qualidade da nossa água, se é uma água que satisfaz essa cultura. Porque Marcos, se eu tiver uma água de um poço de 2,1 e eu for cultivar maracujá, eu vou perder dinheiro e tempo, porque ela não vai conseguir produzir. Porque o estresse salino, ele faz com que diminua o potencial osmótico da planta e ela não consegue produzir. Ela não consegue absorver água, falando no popular. Então a planta não absorve água, ela começa a murchar e morrer. O Vitor pergunta aqui, água de rio e água de açude, também tem que fazer essa medição da qualidade ou não? Marcos, geralmente é necessário, se você tiver a condição de fazer, né, essa análise, se faz necessário. Mas, por exemplo, a água de abastecimento é 0,3 decissimes, que é a água que vem da KR, né? Da KR, por exemplo, e lá na Paraíba era a Cagepa, geralmente 0,3, 0,4. Então você consegue utilizar tranquilamente essa água aí. Em qualquer planta? Em qualquer planta, certo? Porque se formos pegar a cultura do maracujá, ela tolera até 1,3. Passou disso, não tolera. Passou disso, ela não consegue produzir de forma satisfatória, certo? Como é que foi para você receber a notícia de que a sua publicação ela estava aí em revistas renomadas, tanto no Brasil como fora do Brasil? Marcos, para a gente foi uma gratidão, né? De termos o nosso estudo reconhecido, né? De antemão já quero também fazer um agradecimento aos nossos orientadores, né? O Dr. Giovanni e o Dr. Reginaldo, por terem participado desse projeto. E a gente recebe a informação com felicidade, em saber que a gente tá contribuindo para o avanço da agricultura, não só na região a qual a gente estava localizado, mas em todo o Brasil. Então, esses trabalhos foram publicados em 2 revistas brasileiras e outra em uma revista internacional. Já estão disponíveis para consulta esses dados. E só para lembrar, Marcos, a gente recebeu a informação com felicidade, mas não com tanto espanto, porque a gente já vem trabalhando essa temática há quase 6 anos. Então, atualmente, por exemplo, eu estou com 11 trabalhos publicados nessa área de salinidade, em revistas brasileiras e internacionais. Não só de maracujá. Não só de maracujá, mas com outras culturas. Então, a gente recebe a informação com muita felicidade, mas não com muito espanto, porque é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há vários anos. Então, é apenas um reconhecimento do grandioso trabalho que a gente vem desempenhando com essa temática, que é muito importante para a nossa região. Bacana, parabéns, viu? Agora, como popularizar esses estudos? Para chegar, por exemplo, aos agricultores familiares. Claro que hoje, por exemplo, é uma das alternativas, né? Usar o rádio, mas como fazer com que esses seus trabalhos cheguem às pessoas que realmente precisam? Marcos, esse é a principal finalidade do nosso trabalho e às vezes torna-se o principal entrave. Então a gente passa anos pesquisando fatores, né, como salinidade, por exemplo, mas muitas vezes a informação que é para chegar ao principal responsável por pôr em prática, ela não chega, que é o agricultor familiar. Então esses dados estão publicados em revistas científicas. Sabemos que os agricultores não têm acesso
a essas revistas, a essas plataformas digitais. Muitos deles não utilizam computador nem celular. Então se faz necessário divulgarmos essas informações e trabalhar essas informações dentro de órgãos técnicos, como a Emater, a Secretaria de Agricultura das cidades, para que possam expandir essas informações, fazerem palestras para que possam difundir essa informação, prestar assistência ao agricultor, fazer esclarecimentos sobre qual cultura ele utiliza, fazer a análise da água dele, fazer o corte de terra necessário na área. Então, se faz necessário, Marcos, expandir melhor essas informações. Você pensa, por exemplo, em disponibilizar esse seu trabalho para a Secretaria de Agricultura dos municípios do Seridó? Sim, Marcos, esses dados, eu fiz o trabalho junto com alguns professores e alguns alunos, mas esses dados não são meus. Então, esses dados são de toda a população, de toda a equipe gestora que queira, que tem interesse em pegar essa temática e pôr em prática. Então, de antemão, já quero deixar aqui que esses dados eles podem estar disponíveis para qualquer pessoa, inclusive para a nossa prefeitura. Então, de antemão, o gestor, o Dr. Tadeu, e o secretário Lucas Dutra, se tiverem interesse em pegar esses dados e pôr em prática, né, que é um dado de extrema relevância para nosso município, o que pode contribuir para o avanço da agricultura familiar em nosso município. Então, eu estou disponível para ajudá-los e repassar essas informações. O ouvinte pergunta aqui, eu não consegui só entender essa sigla aqui, mas você certamente pode nos ajudar. Ele diz o seguinte: tem um poço com 2.500 de TDS. O que plantar nesse caso? No caso, Marcos, aí, se ele colocou uma condutividade elétrica de 2 desses SAIMs, algumas culturas aí podem ser tolerantes. A cultura do maracujá, por exemplo, uma cultura do feijão, que tolera até 3,3, e outras culturas, como algodão. Então, se faz necessário também, Marcos, ele levar um profissional lá para que ele possa avaliar o solo dele. Porque muitos solos já apresentam condição de salinidade, o que pode interferir na produção dele. Então, não é só a análise da água, mas e sim a análise também do solo, que é o principal fator de produção agrícola, né? O solo e a água. Então, para o ouvinte, se faz necessário analisar o solo dele, como estão as condições, e com essa condutividade elétrica da água, a gente pode recomendar uma cultura que ele possa ter uma rentabilidade, que possa ter um avanço na agricultura. Tem perguntas aqui chegando aqui no nosso WhatsApp, 3421-2272, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Pergunta aí esse rapaz se ele entende de plantação de abacaxi. Se abacaxi gosta de muita água, gosta de pouca, o adubo. E aí, Genilson, abacaxi gosta de pouca água, de adubo? Marcos, o abacaxi ela é uma planta diferente dessas outras, né? Como a gente está falando de maracujá, de melão, ela é mais uma planta parecida com o cacto, né? A gente vê a parte espinhosa dela, então ela requer uma quantidade de água menor. Entretanto, se faz necessário fazer uma avaliação do solo a qual ela está fazendo esse cultivo. Eu não sei se esse cultivo é a fim agrícola, é só apenas ornamental, alguma coisa que ela tem em pequena escala. Mas para o abacaxi, a quantidade de água ela é reduzida quando a gente compara com o melão, por exemplo, com o maracujá. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Gostaria de perguntar essa pessoa que está falando se água de sabão ofende para as plantas. E aí, Genilson, ofende ou não ofende? Marcos, é uma cultura, né, que se utiliza em nossa região e em outras regiões. Entretanto, eu sou um pouco receoso com essa utilização de água de sabão, porque não sabemos o que realmente tem naqueles produtos químicos que utilizam na lavagem da roupa, certo? Então, fazendo uma comparação aqui bem popular, se nós seres humanos temos que utilizar água de boa qualidade, porque as plantas não se faz necessário utilizar uma água de melhor qualidade. Quanto melhor a água, mais a fruta vai ser mais gostosa, né? Quanto melhor a água, Marcos, mais desenvolvimento a planta vai ter e mais produção você vai ter. Então, se faz necessário também utilizar uma água de melhor qualidade para essas plantas. Então, se você utiliza a água do sabão, vamos modificar, vamos utilizar uma água que já venha da própria KM para utilizar na irrigação dessa planta. Então, as plantas também merecem uma água de melhor qualidade para que elas possam produzir melhor. Tem mais pergunta no nosso WhatsApp, bom dia. Eu gostaria, Marcos, de saber do profissional que está sendo entrevistado
sobre um pé de mangueira com mais de 100 anos já de idade. O que fazer para manter ele em boas condições, que ele já está assim meio perdendo já muito a sua ramagem, galhas já querendo secar, dando sinal de fim de vida, né? Assim, a questão de uma readubação, o que é que faria para estender mais a vida dessa árvore? E aí, Genilson Diniz? Marcos, eu peguei uma condição bem parecida numa proprietária aqui em Caicó. Tem um pé de siriguela lá que já vai fazer 70 anos. Então o pé já estava com sinais de tombamento, né, pela idade dele, apodrecimento do caule. Então o que foi necessário lá, a gente reduziu, ela não queria arrancar, porque já era de outras gerações. Então a gente reduziu a folhagem para que ele não pudesse cair em cima da própria casa dela. E fizemos uma adubação complementar, porque já estava uma planta bem debilitada pela idade, pela condição que ela estava. Então fizemos uma adubação complementar. Então, para que eu possa recomendar alguma coisa para a mangueira desse ouvinte, é necessário que se faça uma análise, né, uma vistoria da planta, para que a gente possa recomendar. Mas a princípio será reduzir a quantidade de galhas nela, porque já é uma planta bem idosa, então ela não consegue suportar aquela quantidade de galhas que tem nela, e tentar fazer uma adubação suplementar nela, para que ela possa conseguir sobreviver o mais possível. É claro que vai chegar a determinada época que ela vai morrer, porque Estava com 100 anos. não é para sempre, né? As plantas também. Então, se faz necessário que o ouvinte já vá se preparando para essa condição, mas que ele possa tentar aumentar a vida útil dela. E ele pode também plantar outras já, né? Isso, e ele já pode também ir providenciando, né, o cultivo de outra planta. Genoveva pergunta, o limão produz bem com esse tipo de água, essa sua cultura? Vai depender da condição de salinidade da água, né? Tudo, Marcos, que você for produzir vai depender da condição de água. Você vai ter que analisar a salinidade limiar, até que ponto ela tolera para produzir. Então eu posso, por exemplo, o maracujá é 1,3, eu posso passar de 1,3, mas ele não vai produzir de forma satisfatória. E o que a gente quer da planta? Se você tem uma roseira, você quer que ela produza rosa. Se você quer uma fruteira, você quer frutos. Então, se faz necessário fazer a análise da salinidade limiar. Até que ponto eu posso utilizar essa água, certo? Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Marcos, é Joaci novamente. Pegando carona aí no seu entrevistado, você perguntou o que poderia ser feito ao homem do campo, né? Então lembrar aos governantes que quando vai se eleger, sem exceção, quais são as promessas? Mata burro e corte de terra. Então o homem do campo precisa mais disso aí que ele está falando, do que simplesmente o mata-burro e o corte de terra. Então você perguntou como esse seria, o homem do campo poderia ter acesso através do público. Prefeitura que se engaje para isso. Aí governo do estado, federal é outra coisa, mas o homem do campo está no seu município. Então o prefeito, Secretaria de Agricultura, veja isso aí. É disso aí que o homem do campo precisa, viu? Obrigado, Joaci. Facilitar o acesso à informação, né? Você pegar, por exemplo, um estudo como o que você fez e você levar para a zona rural. Ensinar as pessoas realmente a tudo que você acabou de falar aqui, né, Genilson? Isso, Marcos. O objetivo da pesquisa científica é levar os resultados para o produtor. Então, de antemão, eu parabenizei o prefeito de Caicó, doutor Tadeu, porque em pouco tempo ele já está sendo diferente em relação à agricultura familiar. Então a gente percebe que já... Eu vi notícias que falavam sobre o corte de terra, parcerias que ele vem buscando com o governo do estado. Então a gente percebe que é uma mudança para o agricultor. Então isso precisa avançar em nossa cidade. Então se faz necessário que os gestores de outras cidades, eles procurem se empenhar na agricultura familiar. Porque muitos produtores, eles sobrevivem da agricultura familiar e muitas vezes não tem a assistência necessária. E ele abandona a atividade agrícola. O vereador Julinho, aqui de Caicó, está perguntando o seguinte. Pergunta ao Genilson se ele acha mais importante fazer análise do solo ou da água. Ou dos dois. Marcos, eu não diria... primeiramente, agradecer a pergunta de Júlio. Eu não diria que um é mais importante do que o outro. Mas os dois caminham lado a lado. Se você não sabe como é que está o seu solo,
e você fizer apenas uma análise da água, você pode ter problema. Se você fizer apenas uma análise do seu solo e não souber da água, você pode ter problema lá na frente. Então, se faz necessário, Júlio, que se faça as duas análises ao mesmo tempo. Então, para o produtor, é necessário e importante que se faça as duas análises, para você saber como está o seu solo, que vai ser o principal motor de produção, e a água também. Então, não tem um mais importante do que o outro. Os dois são importantes para o produtor e necessários. Você está falando aqui de tecnologia, não é isso? É caro, por exemplo, você levar essa tecnologia para a agricultura familiar? Não, Marcos, é uma tecnologia simples, né? Muitos produtores já têm essa água, mas eles não sabem utilizar. Então, realizar uma análise de solo não é caro. Realizar uma análise de água não é caro. Mas é uma análise que você tem que realizar constantemente, só uma vez, por exemplo? Da água apenas uma vez, porque você já tem a quantidade de sais que apresenta nela. E do solo, se faz necessário a cada cultivo você realizar a análise. Porque as plantas extraem os nutrientes do solo. Então você tem que saber como é que está a questão nutricional daquele solo. Basicamente, fazendo um comparativo com uma pessoa, por exemplo, que vai ao nutricionista, ela precisa ir frequentemente para saber como é que está a sua alimentação, a questão nutricional. O solo é da mesma forma. É necessário que se faça análise para saber onde vai repor aquele determinado nutriente ou não. Então, se faz necessário utilizar as duas análises ao mesmo tempo. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dante. É Damião. É porque eu tenho uma pergunta aí para o técnico sobre a cultura da batata, porque lá na Serra de Santana a gente está explorando lá essa cultura com água salobra, de poços artesianos. Gostaria de saber se ele tem algum estudo relacionado a essa cultura aí. Aí ele complementa que é a batata doce. Certo, Marcos. Eu, particularmente, não realizei ainda estudo com batata doce, mas já vi alguns estudos que falam que até determinado ponto, né, tem que ver também a condição de condutividade elétrica da água dele, mas até determinado nível limiar, a batata doce ela tolera. Inclusive, tem estudos que demonstram que quando você aumenta a salinidade até determinado ponto, ela consegue ter um doce maior. Então, se faz necessário saber a condutividade elétrica da água para que se possa recomendar. Mas, a princípio, né, ele deve estar tendo resultado satisfatório, né, com essa cultura. Olha, da próxima vez que eu comer batata lá em casa e ela não for doce, eu já sei que é por causa da água, né? Que a água que foi utilizada não foi a água ideal, né? Marcos, assim, pode ser um dos indicativos, mas também pode ser a questão nutricional do próprio solo. Então, se você tem um solo pobre e a batata não consegue ter um crescimento, desenvolvimento satisfatório, isso pode ser um empecilho. Mas alguns estudos demonstram que até determinado nível de salinidade, é claro que você não vai pegar uma água extremamente salobra e colocar na batata para dizer que ela vai ficar mais doce, mas até determinado nível que ela tolera, existem estudos que aumentam o teor de açúcar dela. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta sobre mamãozeiro, se ele gosta muito d'água ou de pouca água. E aí, mamãozeiro, gosta de água? Marcos, essa questão de pouca água ou muita água, eu já me deparei com algumas curiosidades, né? Algumas pessoas fazem a irrigação das suas fruteiras em quintal ou roseira, né? Colocam uma mangueira lá por 30 minutos, 1 hora, deixa a água esborrando lá. Ou então faz a irrigação das folhas das plantas. Então, quando eu vejo uma pessoa irrigando as folhas, eu já fico meio receoso, porque a planta ela não absorve água pelas folhas, ela absorve água pelo solo. Então só faz necessário você irrigar o solo, não precisa você irrigar as folhas. Da mesma forma, essa questão de pouca água ou muita água, vai depender do tamanho da sua planta, do tipo de solo que você tem, para que se faça uma recomendação dessa pouca água ou muita água que o ouvinte está falando, né? Mas, a princípio, se faz necessário uma consulta, né? Se você tem para fins agrícolas, você tem que fazer uma consulta com algum profissional para saber a quantidade necessária para aquela planta. Você não pode estar irrigando de menos ou de mais. Você precisa ter o ponto ideal de irrigação para cada cultura, que varia de cultura para cultura. É bem lembrado isso. Bacana. Espero que a minha esposa esteja ouvindo essa entrevista, que ela tem uma mania de aguar as roseiras lá em casa, aguar as folhas, né? As folhas. Então, dona Zani,
O engenheiro agrônomo, nosso amigo Genilson Diniz, está aqui informando que só baixa igual o solo, né? Folha não resolve nada. Só precisa irrigar o solo. A planta a maior parte da água que a planta absorve é via raiz, então é via solo. Quando você faz a irrigação das folhas, ela fica molhada por muito tempo, principalmente nessa época, que está uma época mais fria. É muito complicado com o aparecimento de doenças, de pragas, né? Porque fica a umidade na folha e desenvolve doenças e pragas. Só para fechar, o Geraldo Oliveira uma vez me confidenciou que o sonho dele é plantar maracujá dentro da casa dele, assim, no quintal, né? Dá certo ou não? Dá sim, Marcos. É uma cultura que se faz necessário você ter uma certa estrutura, porque é uma cultura que vai se amarrando, vamos dizer assim, aonde tiver garra, né? A cultura do maracujá, ela apresenta umas garrinhas, que é para a própria sustentação da planta. Então é necessário que você faça uma breve estrutura para que essa planta ela possa ficar... Ela não é uma planta rasteira. O pergolado dá certo, não? Dá, ela vai ficar suspensa. Entretanto, existem alguns tratos culturais que se faz nela. Quando ela está crescendo, você vai ter que fazer uma poda ela vai gerar 2 ramos. Você vai deixar um ramo para um lado e um ramo para o outro. Quando ela tiver aproximadamente 1 metro, você faz uma poda nas pontas dela. E aí ela vai descer a cortina, que é na cortina que vai sair a flor e o maracujá propriamente dito. Então, são tratos culturais que se faz necessário para a cultura do maracujá. Não é só você colocar a planta lá e ela crescer e vai dar maracujá, não. Se faz necessária a utilização desses tratos culturais. É por isso, Marcos, que eu utilizei a cultura do maracujá, porque envolve muito o agricultor familiar. Então, são diversos tratos que o agricultor precisa fazer e ele pode utilizar a sua própria família. Então, é uma cultura que gera renda. Então, todo mundo quase toma suco de maracujá. Então, é uma cultura bem aceita no mercado e que o agricultor pode envolver os seus familiares. Ok, para fechar o nosso tempo estourou, vamos aqui a nossa última pergunta no nosso WhatsApp, 3421-2272, bom dia. Marcos, bom dia. Eu queria saber do rapaz aí se por exemplo, eu tenho um pé de limão na casa do idoso, a gente plantou na casa do idoso em São José de Seridó. Só que ele é muito grande, Marcos, ele brotou muito, está muito bonito, mas ele não bota limão. A safra dele dá no máximo o quê? 10, 20 limões. E não é para ser assim, porque ele é bem grandão, ele é verde, ele é bem aguado. Agora a água é de poço. Disseram a gente que já era porque ele estava criando uma bucha no pé, já chamei uma pessoa, a pessoa tirou. E continua do mesmo jeito, Marcos, não tem produção de limão nele. Agora, os limões dele é uma maravilha. Os poucos que ele dá é bastante bom, bem cheio de água. Bem suculento mesmo, um limão bom. Mas a safra é muito pouca para o tamanho dele, Marcos. Aí me disseram que se a gente colocar falta de cálcio, se colocar 3 preguinhos no tronco dele, melhora. Eu quero saber se isso é verdade. Porque eu tenho pena, sabe? Como que se eu fizer isso eu estou judiando. Não sei se é verdade o que eu penso. Então eu queria a explicação do rapaz. Vamos aí tentar resolver esse problema lá do pé de limão da casa do idoso em São José de Seridó. E aí, Genilson? Marcos, é necessário que se faça uma vistoria nesse pé de limão, né? Se a ouvinte falou que o limão dela são limões grandes, com grande quantidade de água e utiliza água de poço, é necessário que se faça uma análise dessa água para saber a condutividade elétrica dessa água. Porque a condutividade elétrica dessa água ela pode estar interferindo na produção do limão. A planta cresceu, mas ela está vegetando, ela não está conseguindo produzir muito. E também se faz necessário fazer uma análise sobre a adubação que eles estão utilizando lá, ou se eles não utilizam a adubação lá. Então é todo um processo que envolve. E essa questão de pregos, de outras coisas, muitas vezes são mitos que outras pessoas de outras gerações fazem, mas que não tem nada comprovado cientificamente. Então, a gente trabalha, Marcos, com o que é científico, o que é comprovado. Então, os resultados dessa pesquisa, elas foram comprovadas através de experimentos e através de aceitação em revistas. Então, são dados confiáveis. Então, a gente tem que trabalhar com o que é confiável, o que é provado. Então, o que é provado hoje é que ela precisa fazer uma análise da água dela para saber se é a água e precisa fazer
a questão da adubação, se ela faz ou não adubação. Então a planta dela, ela basicamente está apenas vegetando e produzindo pouco. Então tem a emissão de muitos galhos, de muitas folhas, mas a produção, que é o que ela quer, tá pouco. Então, só para complementar, Marcos, você vê em Caicó plantas de limão menores, mas com extrema produção de limão. Então, muitas vezes a planta vegeta menos e produz mais. A dela está ao contrário, vegeta mais e produz menos. Mas pode resolver a situação dela? Mas pode resolver tranquilamente. Ok, então. Genilson, foi uma alegria ter você aqui hoje no nosso programa, né? É um assunto que observamos que rende bastante, as pessoas têm curiosidade, infelizmente não dá aqui para fazer todas as perguntas, né? Mas lhe convido aqui para que você possa voltar aqui outras vezes aqui no nosso programa e algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, eu queria agradecer o espaço, né, para a divulgação e esclarecimento de algumas informações. É sempre uma temática bastante batida, vamos dizer assim, mas que é muito satisfatório, né? Estar falando com pessoas que têm essa condição de avanço da agricultura familiar, que gostam de plantas, que gostam de ver as nossas áreas expandindo, né? Quero reforçar aqui que esses dados eles estão disponíveis, então, para qualquer pessoa, entidade ou órgão que queira captar esses dados para que possam pôr em prática. E se precisar da minha ajuda também, estou à disposição para ajudar no que for necessário. Onde é que as pessoas lhe encontram? Qual o telefone de contato? O meu telefone de contato é o 9900-2649 e nas redes sociais você encontra o meu Instagram, Genilson Diniz. Então vocês somente Genilson Diniz. Isso. 9900-2649. Lembrar, gente, que Genilson Diniz ele é engenheiro agrônomo. Viu? Ele tem toda uma experiência aí em horticultura tropical, ciências biológicas, várias especialidades e ele é engenheiro agrônomo, né? E desenvolveu um projeto aí chamado Maracujazeiro Amarelo Irrigado com Águas Salinas e Adubação Silicatada. Veio hoje para falar aqui sobre essa temática, mas acabou aí respondendo várias perguntas sobre várias culturas, né, Genilson? Isso, Marcos. É um tema bastante solicitado, né, quando a gente procura falar com a sociedade. Então, envolve muitas perguntas, muitos mitos que a gente tem que acabar citando também. Então, agradeço o espaço e me colocar à disposição também para participar de outras vezes do programa e esclarecer algumas dúvidas. E, como eu falei anteriormente, os resultados da pesquisa não são meus, então são para o agricultor familiar. Então, quem tiver a curiosidade, a disponibilidade de pegar esses dados, pôr em prática, precisar da minha ajuda, eu estou à disposição para ajudar. A finalidade do processo científico é isso, contribuir para o avanço da agricultura familiar e o bem-estar dos agricultores. Muito bem, são 7h20.